Boa noite, pessoal. Meu nome é Karine, eu sou uma embaixadora das Women Tech Makers, eu sou de Sorocaba e também sou membro aqui do WTM Sudeste. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, estou vestindo uma camiseta azul, aqui com o símbolo das Women Tech Makers, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso segundo encontro do WTM Sudeste. Então, relembrando, a nossa série de encontros acontece todo mês. Mês passado a gente teve um encontro muito bacana com a palestrante Elane. E hoje a gente também vai ter uma palestrante muito incrível, que vai ser a Gisele. Relembrando, pessoal, nós estamos no Instagram e no LinkedIn, então sigam lá a gente, @IWD Sudeste, pois a gente vai colocar o link aqui para vocês, para estar aí acompanhando as novidades e também os próximos eventos, principalmente o que vai ter agora no mês de junho. Então, eu queria muito agradecer a presença da palestrante, vou chamar ela aqui. Então, Gisele. Boa noite, Gisele. Oi, Tudo boa bem? noite, tudo bem? Eu sou uma mulher negra, eu estou usando óculos e trança, e estou com uma camiseta preta e uma blusa cor-de-rosa. Bacana. Então, muito obrigada, Gisele, por estar aqui. Hoje a Gisele vai falar para a gente sobre Flutter. Tem uma apresentação bem bacana aí para a gente. Então, Gisele, eu vou dar para você aí o bastão para falar e começar para a gente a sua apresentação. Tá bom? Obrigada. Posso começar aqui? Sim, fica à vontade. Então, meu nome é Gisele, eu vou falar um pouco sobre como que eu estou tentando migrar, né, da parte de web para mobile, a partir daquilo que eu aprendi, né, tentando aprender mobile com experiência em web. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou formada em análise de sistemas, atualmente estudando desenvolvimento mobile. Eu comecei estudando HTML, CSS e JavaScript, né, front-end, e um pouco de back-end. Na época usava mais PHP e servidor Apache. Aí aqui um pouco criei uma linha do tempo aqui para mostrar, né? Eu comecei em 2008 como web designer. Aí eu trabalhei um pouco com ActionScript, que é do Flash. Depois eu comecei a estudar mobile nativo em 2015, mobile cross platform, que em 2018 começou a surgir, né? E o Flutter em 2019. Então, tem umas certas diferenças, né? Para quem vem da web, né? Tá acostumado que a gente trabalha com navegador, então a gente tem que pensar em como, pelo menos na parte de front-end, como adaptar a tela do navegador, né? Você tem que pensar nos tipos de navegadores e nas limitações que tem cada um. Já no mobile, a gente já tem que começar a pensar no emulador. O emulador, ele emula os tipos de dispositivos que existem para iOS e Android, que são os principais hoje em dia. Aí, pensando em desenvolvimento nativo, existe atualmente o Kotlin para Android e a linguagem Swift, que é desenvolvida para o iOS. Aí começaram a surgir o desenvolvimento híbrido, né, que são começou a se usar o desenvolvimento com HTML, CSS e JavaScript. Na época era o Cordova, hoje já não se usa mais tanto. E o React Native, que eles têm a mesma função que o Flutter. E eu acabei optando pelo Flutter, né? E o que é o Flutter?
O Flutter ele é um framework desenvolvido pelo Google que utiliza a linguagem de programação Dart. Também é uma linguagem desenvolvida pelo Google. A primeira versão estável dele foi em 2013, do Dart, da linguagem. A primeira versão do Flutter foi em 2018. Aí depois ele teve as suas alterações, uma das principais foi no Safety, em 2019, e agora ele teve, o ano passado, uma versão estável para web, que agora está sendo usado também para desenvolvimento web. Aí eu resolvi colocar aqui uma imagem da arquitetura do Flutter, né? Porque o Flutter, quando a gente pensa no framework, a gente tem que também entender mais ou menos como que ele funciona, né? Aqui a própria documentação mostra as camadas, né? E o Flutter, ele vem por cima e embaixo tem como que ele se comunica com a parte nativa do dispositivo mobile. E ele é um sistema em camadas, né? E uma depende da outra. Aqui o que eu vou falar mais, eu não tenho tanto conhecimento nessa parte da engine, mas eu vou falar mais do framework, né? Como que funciona o framework. A documentação do Flutter, ela é muito completa e ela traz tudo que você precisa saber para a instalação, as compatibilidades, como é que funciona o desenvolvimento para quem vem do mobile nativo, eles têm um guia, para quem vem da web, eles têm um guia. Então, eles facilitam muito para você poder fazer transição de outras plataformas para o Flutter. Ele tem, eu acho bem interessante essa parte de cookbook, que são receitas, né? São uns boilerplates que você tem lá, informação, como que funciona. Eu quero usar um banco de dados, como eu faço? Eu quero fazer uma requisição HTTP. Então, ele tem umas coisas, receitinhas básicas que a gente usa no desenvolvimento e ele já tem lá pronto para você poder reutilizar. Ele também tem os Code Labs, que eles são mais como tutoriais, né? Tem os tutoriais, mas os Code Labs também tem tipo um passo a passo. A diferença é que eles são um passo a passo do que você pode fazer com o Flutter. E eles têm também vídeos, eles têm um canal no YouTube, e é bem interessante que eles têm o widget da semana. O widget da semana, eles mostram como que funciona cada widget que eles lançam de novidade do Flutter. O Dartpad. Dartpad é tipo um playground. O Kotlin e o iOS, eles têm o Playground. O Playground, ele é tipo de uma IDE online que você pode usar para praticar, treinar como que se faz códigos com Dart. Ele é bastante útil para quem está aprendendo. Aí aqui eu separei as IDEs, né? Quando a gente pensa em web, para quem usa Java, você tem o IntelliJ, Eclipse, né? Esse Storm é mais para quem tem JavaScript, o PyCharm para quem programa em Python, né? São desenvolvidos pela o mesmo fabricante de software, né? E tem o Visual Studio Code, que eu acho ele mais interessante de todos, né? Porque ele funciona tanto para web quanto para o Flutter. Ele tem muita ferramenta, muita extensão que você instala nele e ele te facilita o desenvolvimento. Tem bastante atalho. E no mobile, a gente tem o Android Studio e o Xcode. O Xcode é para desenvolvimento da Apple, do iOS. Aí aqui a gente tem uma imagem do Android Studio. O Android Studio, ele tem essa interface, aqui no topo você tem as ferramentas para rodar o aplicativo, o Hot Reload, que o Hot Reload, ele seria uma atualização em tempo real do aplicativo. Ele tem essa opção. Aqui é o stop, né, para você parar a aplicação, e aqui para você rodar. Essa é
interface do Android Studio. Aí você tem o VS Code. O VS Code, ele é um pouco mais simples, mas só que você instala extensões que ele fica até mais interessante do que o Android Studio. Ele te dá várias ferramentas para desenvolvimento com Dart e Flutter. Aí aqui é um resuminho, né? Depois que você instala, né? Você tem que saber qual é o seu principal sistema operacional, né, da sua máquina. Se você usa Linux, Mac ou Windows, cada um tem a sua forma de instalação. E depois que você instalou, você tem que usar esse comando Flutter Doctor. Esse comando aqui, ele é bastante importante porque ele mostra para você se falta alguma biblioteca. No caso do Windows, às vezes ele pede para você instalar componentes do Visual Studio. Então, aí você pega, você roda ele te fala, você tem que instalar uma ferramenta do C++. Aí você tem que instalar o Visual Studio, não o Visual Studio Code, é o Visual Studio da Microsoft, que ele tem aquelas bibliotecas C++, e eles precisam para funcionar como requisito do Flutter. Ou você não tem instalado o Android, aí você vê lá nos pré-requisitos, ele te dá uma lista, né, do que você precisa instalar, e você pega e instala, e aí ele fala, tá ok, você tá com as configurações corretas, e aí você pode tentar criar o seu projeto. Aí ele é um pouco semelhante para quem vem da web, front-end, talvez se identifique com o Angular. O Angular, ele tem um CLI, né, que é CLI, o Command Line Interface, que você dá uns comandos e ele já é para você um projeto. A mesma coisa também tem no React, né? Então, o Flutter, ele tem esse comando, que é o create, que ele vai criar um projetinho. Esse projeto simples, né, que ele cria default, ele é um contador. E aí ele já vem com uma estrutura de alguns widgets comuns que ele tem, que é o scaffold, e uma app bar e um button. E aqui ele tem, depois que você deu os comandos que você criou, né? Você entra na pasta. Esse Flutter Devices é para você ver se você tem algum emulador instalado. E o Flutter Run é um comando que ele roda o emulador, a aplicação no emulador. Aí aqui é o exemplo dessa aplicação que ele gera. Essa daqui é a App Bar, né, que tem o título da aplicação. Aí aqui você tem um campo de texto, né? E ele é atualizado por esse botão. Quando você clica nesse botão, ele muda aqui o número, um contador. Aí na estrutura do Flutter, você tem aqui os arquivos. Aqui, no caso, esse ponto IDE faz parte da IDE, né? Aqui são os arquivos para o Android nativo, os arquivos gerados para o iOS nativo, e a pasta que você vai fazer as alterações do Dart mesmo é essa lib. É aí que você vai fazer as alterações do código para poder gerar as telas. E ele tem um arquivo principal de configuração, que seria equivalente no Node, é o NPM, né? É o PubSpec YAML. É aqui que você vai instalar as dependências dele para poder rodar o aplicativo. Esse daqui é o exemplo do código daquela tela. E aí você tem aqui um widget, que ele estende de um widget stateless, né? O app. O stateless widget é um tipo de widget do Flutter. E nele você tem o Material App, para quem vem do Android, como funciona o layout, né, o UI do Android.
E aqui você tem configurações do tema, né? Do tema do layout. Aqui, como eu tinha falado, né? Dá para comparando o sistema de dependências do Flutter, né? Pode se comparar ao NPM para o Node e para quem vem do Java, o Maven. Aqui é o PubDev, que é o site oficial que você procura os packages aqui para instalar no seu aplicativo. Aqui é o exemplo daquele arquivo lá de configuração das dependências, como que ele é gerado, né? Tem aqui as versões da SDK. Aí aqui você tem o nome das dependências que foram instaladas e tem as suas versões. E aí eu vou falar um pouquinho do Dart, que o Flutter ele é baseado na linguagem Dart. Então, para você poder programar, fazer um aplicativo com Flutter, você tem que programar com Dart. Aí, lá na documentação mesmo, ele tem exemplos de comparação entre JavaScript e o Dart. Aí tem os tipos principais suportados na linguagem, né? O numbers, strings, booleans, lists, sets, maps, symbols e o null, né? O nulo. Aí aqui as lists, você pode comparar ela ao array. Ou essa list, set, map, você também pode se comparar às collections do Java. Aqui ele te dá também, lá na documentação, como que exemplos de como declarar variável. Então, ele mostra essa semelhança do JavaScript com o Dart, né? Que no JavaScript também tem o tipo let, só que aí ele tem essa diferença que, por exemplo, ele tem que você pode ou não colocar um tipo, né? Por exemplo, se você não colocar que é string, você pode usar um var e aí você não precisa denominar um tipo. Mas aí, se você quiser denominar um tipo, você coloca string na frente, que aí você faz que nem no Java, que no Java você é obrigado a definir um tipo. Então, ele funciona tanto como o Java, que você tem que declarar um tipo, ou o JavaScript, que você não coloca um tipo e ele faz a inferência de tipo. Eu coloquei aqui um exemplo de requisição HTTP, que aqui é um exemplo que ele usa um pacote, um package. Aí ele faz aquela instalação do pacote, né? Você coloca o pacote que você vai instalar pelo PubDev, e aqui você faz uma requisição HTTP. Aí eu vou falar um pouco dos widgets. Que você tem a parte do código, né? E aí você precisa entender como é que funcionam os widgets, que os widgets, tudo no Dart é um widget. Então, você precisa deles para criar as telas. Aí eu coloquei aqui um diagrama do HTML. No HTML, quando a gente constrói uma página, você tem as tags, né? Então, você tem, né, a estrutura, o HTML, o head, o body, né? Tem toda uma estrutura e cada um tem um significado, né? O H1 é um tipo de cabeçalho, o P, o parágrafo. E não é diferente com o Flutter, né? O Flutter, ele tem... Deixa eu voltar aqui. No HTML, você tem uma árvore que chama árvore do DOM. E no Flutter, você tem a Widget Tree, que também é uma árvore, né? Só que é uma árvore de widgets. Aí aqui você tem um exemplo de estrutura, né? Então, o que acontece? A ideia central é que você construa a sua interface do usuário a partir de widgets. Os widgets descrevem como sua visualização deve ser apresentada com base na configuração e o estado atual.
Quando o estado de um widget muda, o widget reconstrói sua descrição, que o framework compara com a descrição anterior para determinar as mudanças mínimas necessárias na árvore de renderização. Aí existem dois tipos de widgets. Esse tipo de widget que ele altera e reconstrói, ele é o stateful, né? Que ele tem um estado. E tem o stateless. Aí aqui é um exemplo dessa widget tree. Isso daqui é o widget inspector lá do VS Code. Aqui dá para ver bem a estrutura, como é que funciona, né? Você tem aqui a raiz, aí você tem o MyApp, que é o que tem, que está no principal lá, né? Que carrega a aplicação primeiro. Aí depois você tem o Material App, depois vem a home, o scaffold e assim por diante. Você tem os outros widgets. Que tem o widget que centraliza o center, tem uma coluna. Dentro da coluna você vê que você tem dois outros widgets que são de texto. E você tem aqui também seria um irmão, né, do scaffold, que é a app bar, que você dentro dela você tem na verdade aqui não, tá dentro do scaffold, faz parte do scaffold, o app bar, tem um texto dentro e você tem um float action button e um ícone. Aí aqui eu coloquei um exemplo de stateful. Lá na documentação eles têm um vídeo bem interessante sobre estado, que é o estado. E um dos exemplos que eles dão é de formulário, que geralmente a gente faz um formulário e a gente precisa ter o formulário clicado ou não, né? Com checkbox, clicado ou não. E esse tipo de widget a gente precisa controlar o estado. Então, para isso, a gente precisa de um stateful widget. Aí, fora ele, também tem o exemplo lá do contador, que é aquele que você cria logo que você cria o primeiro projeto. Ele também tem o uso do stateful widget, que aqui você vê que ele usa a função setState, que é o que faz atualizar o contador lá. Eu vou falar um pouco sobre layout. O layout. Bom, comparando novamente com o HTML e o CSS, aí quando a gente tem a estrutura, a gente tem o HTML aqui, esse também é um exemplo da documentação, e o CSS. Quando a gente põe lá, quer colocar um fundo, uma cor de fundo, você define no CSS background color e coloca uma cor hexadecimal. No Flutter, você tem o widget, né? Aqui no caso é um container, e aí você também tem a medida, como no CSS, width, height, largura e altura, você define, só que você faz isso dentro do widget. Lá no HTML, a gente fazia no CSS. Aqui no Flutter, a gente faz dentro do widget. Aí você tem uma largura, uma altura e a cor. E aqui, como o Flutter define a cor. É uma classe, né? Colors. Aqui os exemplos básicos de widgets mais utilizados de layout, que é o text, né? Seria como um parágrafo lá do HTML. E aí você tem a row, a column e a stack. Eu comparo elas como se fosse uma div, né? Que aí você, dentro delas, você coloca um conteúdo, que pode ser um texto, pode ser um ícone, mas para você fazer uma composição, né? Para você criar uma composição. Aqui da documentação também você tem um exemplo, que você tem uma coluna, uma linha, né? E aqui você tem tem os filhos dela aqui dentro, que eles chamam de children.
E aqui você tem um texto e um ícone. Aqui outro exemplo de layout, também uma linha, né, a row. E dentro dessa row você tem uma coluna de filho, child, e aqui outra filha que é a imagem. Dentro dessa coluna, você pode ver que tem mais outros elementos, um dentro do outro. Aqui eu coloquei um exemplo da imagem, né? Como que ele faz, como que acrescenta a imagem. Isso daqui também é tudo widget, é um widget de imagem. Aqui você dá o link para o caminho da imagem, que você tem que definir essa imagem, esse arquivo, lá naquele packet YAML lá. E aqui o ícone. O ícone também é um widget, só que também já tem lá no Flutter, e aí você pode definir o tipo que você quer. Ele já tem um tipo padrão lá de estrela. E aí ele tem as propriedades lá dentro dele que você pode definir uma cor para ele. E esse daqui, o fit também, faltou falar desse fit. Esse daqui seria como que alinha a imagem dentro dessa row aqui. Aqui é uma imagem lá do VS Code e como que é uma coluna. Quando você passa o mouse por cima, ele já te dá uma dica de todas as propriedades que tem dentro dessa coluna. Então, assim, você não precisa colocar tudo, mas aí você está na dúvida quais informações que eu preciso usar, né? O que vou precisar nessa coluna. Tipo, esse main axis alignment é um posicionamento que tem lá. Como que você vai posicionar os elementos que estão dentro dessa coluna. Aí isso daqui serve tipo uma cola, né? Você passa por cima do mouse, dentro do widget, ele te dá tudo que tem lá dentro daquele widget que você está usando. E aí você sabe mais ou menos o tipo, né? E como que você pode usar. Aqui também outro exemplo de layout. Aqui nesse caso é um container, aí ele tem um box decoration, né? Isso daqui seria uma borda, e eu coloquei uma imagenzinha aqui do CSS, do box model, né? Que no HTML você tem a margem, borda, padding, conteúdo. Tudo isso aqui você vê que você também tem no Flutter. Só que você vê que é um widget dentro do outro, né? Você tem um container aí, aqui você tem um box decoration e assim por diante. Aí você também coloca a margem, define uma margem e define a imagem que seria o conteúdo, né? Aí aqui a parte de debug, como que você faz um debug do Flutter. No HTML a gente geralmente usa um inspecionar, né? Que no inspecionar você consegue ver aqui os elementos que foram criados lá na tela, né? Você consegue ver também propriedades do CSS aqui. E o Flutter ele tem isso eu vejo pelo VS Code. Aqui no VS Code você tem na barra lá que tem na inferior, você tem os problemas, né? Aparece, tá faltando um parâmetro aqui, o padding não está definido. Ele te aponta os erros nessa barra aqui, nessa opção, problems. E bem embaixo, né? No final do VS Code, você também pode ver a versão do Flutter e você pode ver o tipo de emulador. Você também pode definir o tipo de emulador que você vai usar. Aqui é na barra lá do VS Code também que você pode abrir o DevTools, que seria o inspecionar lá que a gente conhece no navegador, um similar.
Aí aqui, ó, ele vai te abrir a widget tree, e aqui você pode ter um visual de como que estão os seus elementos lá na tela. Exposição dos elementos. Eu separei um erro comum que geralmente acontece quando você está aprendendo a desenvolver com Flutter, né? Geralmente ele dá uns erros de layout, às vezes você não coloca muito texto, alguma coisa aqui, né? Tem texto demais, aí ele quebra, né? Que ele tem as constraints, né? Ele também é tipo o CSS, quando você tem aquela coisa de layout responsível. Também existe layout responsivo no mobile também. E aí ele quebrou aqui o layout, porque ele não tem mais espaço na tela, né? E aí ele tem uma das soluções que se usa é usar um outro widget que ele vai ocupar o espaço total da tela. Ele vai ajustar para você aquele texto na tela, que é o Expanded Widget. Que tem algumas coisas, né, que depois você tem que dar uma estudada na documentação, que, por exemplo, a row, ela não tem definido um width e um height, uma altura e uma largura. Então, aí você tem que usar essas soluções para poder definir um tamanho, quando você não tem um tamanho definido. Aí aqui são os tipos, né, de widgets que existe lá. Tem uma lista bem grande de widgets, por exemplo, de navegação, drawer, bottom navigation, app bar, esses aqui são de material, né? E tem os Cupertinos também, que são do iOS, que o design, né, é outro. Cada um tem a sua documentação. Eu vou falar um pouco sobre navegação. A navegação do Flutter é gerenciada por um componente chamado Navigator. Aí tem a versão 1 e a versão 2. Eu vou falar um pouco da versão 1, que é mais simples, né? Foi a primeira criada para fazer a transição entre telas. E ela é que nem funciona que nem a pilha, né? Da estrutura de dados, que você faz o push e o pop. Então, ele vai empilhando, e aí você faz o push e o pop quando você está mudando de uma tela para outra. Aqui é um exemplo, né, das rotas que você tem chave e valor, né? Você tem por exemplo, eu quero ir para a tela de details, aí eu tenho aqui chamando contexto e o nome da página que eu estou indo. E aqui é como que é chamado lá no botão, né? Push named, que aqui é um tipo de rota nomeada. Você dá um nome para ela e você chama ela assim dessa forma. Aqui você tem um exemplo mais simples, que você não dá um nome, mas aí você define qual é o nome da rota que você está indo, a tela que você está indo. Ele funciona com Material Page Route. Eu vou falar um pouco sobre armazenamento de dados. No Flutter tem diversos tipos de armazenamento, né? E aí eu separei alguns que são os principais que as pessoas mais utilizam. Tem o armazenamento de arquivos, que é para dados mais complexos, como imagens, documentos ou outros arquivos, para usar sistema de arquivos do próprio dispositivo, né? Quando você salva uma imagem, algum arquivo. Ele fornece o Flutter, né? O Flutter fornece as classes File e Directory para manipulação de arquivos. No armazenamento na nuvem, você pode usar, geralmente as pessoas têm usado muito Firebase, ou daí Firebase Cloud Firestore, ou Real-Time Database. No armazenamento local, você tem a opção de usar o Shared Preference, é uma biblioteca do Flutter que permite armazenar dados simples como pares de chave e valor. E aí ele aceita, os tipos que ele aceita é booleano,
inteiro, double, né, ponto flutuante, 1.3, número não é quebrado, string e lista de strings. Os bancos de dados é uma outra forma de armazenamento, e é usado, né, para consultar dados estruturados de forma mais avançada. Só que tem os bancos locais, que você pode usar o SQLite, Moore, Hive, Firebase Realtime ou Firestorm. Deve ter outros tipos também, esses são alguns dos principais mais usados. Aí aqui eu coloquei um exemplo de como que o Flutter ele usa o SQLite. Aí como que ele faz isso? Você precisa usar ele como um package. Você precisa do skFlight. Aí você instala ele como uma dependência e faz as configurações. E ele tem no site dele, para você poder utilizar, você olha a documentação do skFlight para poder utilizar ele. Ele tem um exemplo lá. E o bom é que ele tem um exemplo bem explicado, bem detalhado de como que funciona. Aqui é um exemplo de como que ele está fazendo um insert na tabela com o SQLite. Aí aqui eu coloquei um outro exemplo de outro tipo de banco de dados, que é o Firebase. Aí se você quiser usar o Firebase, você precisa ir na documentação do próprio Firebase para poder ver como que ele funciona com o Flutter. Então, é que sempre tem atualização. Eu já utilizei num aplicativo, foi em 2020, e aí desde lá eles já tiveram várias atualizações, então você tem que estar sempre consultando a documentação para poder ter compatibilidade, né? Aqui eu coloquei um exemplo do que eu tinha feito, agora pode ser que já tenha mudado. E outro detalhe é que o Firebase, o tipo de banco de dados, é NoSQL. Então, ele trabalha com documentos, é um pouco diferente do SQLite. Então, por enquanto é isso. Eu agradeço, muito obrigada. Oi, Gisele, muito bacana a sua apresentação. Eu sou desenvolvedora Flutter e eu gostei muito do que você falou, representou muito bem os perrengues, principalmente a hora que você falou do overflow. Falei, nossa, sim. overflow o tempo todo. É. E não só overflow, aquele outro erro do renderbox, que ele fala needs repaint. Aí não aparece nada, fica tudo branco. Sim. Então eu me senti, nossa, adorei. Achei muito bom. E o pessoal aqui tá animado também, a gente tem algumas perguntas. A galera já começou a hora que você comentou dos editores, já teve uns amantes de VS Code por aqui. A galera gosta do VS Code. Eu, particularmente, gosto bastante também. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Deixa eu achar aqui. Aqui. A primeira pergunta é da Fabi. Ela perguntou: Gisele, tenho uma pergunta. Estou achando muito interessante o Flutter. Quem está começando a estudar programação agora, você recomenda, né? Acha uma boa começar pelo Flutter? Olha, eu acho que sim, mas aí você começa pelo Dart, porque é o Dart que é a linguagem de programação. Eu gostei, pelo menos. Ele parece com o Java, só que ele é mais fácil. Eu achei. Ah, bacana. Isso é verdade. Complementando um pouco a pergunta da Fabi, inclusive para quem está aprendendo a programar orientação a objetos, né? Isso é. Orientado a objetos. Você acha bacana aí uma pessoa que está começando? Eu acho sim. Ah, legal, então. Vamos lá para a próxima. Muito obrigada, Fabi, pela pergunta. Pergunta da Raquel França. Queria saber se preciso aprender as linguagens nativas de mobile antes de estudar Flutter, ou já posso começar por ele direto? Olha, eu acredito que não, porque tem muita vaga que
Tem pessoas que conseguem trabalhar direto com Flutter, mas assim, é bom ter um pouco de conhecimento básico de como que funciona o nativo. Ah, legal. Principalmente no iOS, né? iOS dá um trabalhão. Pelo menos eu, toda vez que eu ia tentar, um Então, trabalhão. eu já não tenho tanta experiência assim, mas eu acho que sim. Porque ele facilita muito o Flutter, né? Tem muita coisa ali que, para quem está começando, eu acho que ele ajuda bastante. Mas só que se você for trabalhar mesmo, dependendo, se for muito específico da plataforma, né? Você fala, né? E você tem que ter um conhecimento daquele tipo de plataforma. Bacana. Obrigada também pela pergunta, Raquel. Vamos lá, temos mais algumas. O Victor, ele perguntou: poderia nos dar dicas de como deixar o layout responsivo para os diferentes tamanhos? Celulares pequenos, tablets e desktop? Então, aí você, aí, não sei, você pode me corrigir se você souber mais que eu, que você tem experiência também. Mas eu acho que se você for pensar assim, é mais o web, né? No mobile, eu não sei se tem tanto isso, né? Ele tem algumas coisas lá de constraint, de layout. E acho que ele tem widgets também, que eles são específicos para você delimitar tamanho. Não tem, se não me engano, tem um layout, não lembro direito, tem um layout, alguma coisa lá que ele é para isso, mas se você procurar constraint lá do Flutter, ele faz isso. Ah, bacana. Tem vários vídeos que podem ajudar, né? Como você comentou do Expanded, ele é muito bom e acho que pode ajudar muito você aí nessa, Victor. Muito obrigada pela pergunta também. Aí a Fernanda perguntou para a gente como trabalhar com Flutter e testes. Então, lá na documentação tem uns exemplos bons lá para trabalhar com teste, né? E ele tem testes de widget, né? E tem um Code Lab de como que funciona para fazer o teste no Flutter. Ele tem uma pasta lá que é específico porque você pode separar para cada teste de widget lá. Bacana, muito bacana. Então, Fernanda, dá uma olhada lá na documentação. E muito obrigada pela pergunta. A gente tem mais uma pergunta aqui. Para a gente. Tem algum padrão de projeto que é recomendado para utilizar com o Flutter? Olha, o que eu vejo muito, né, o pessoal falar de block, né, que é um padrão, MVVM, também ouço falar, MVC. Não sei se você está falando desse tipo de padrão, né? Acho que sim, né, de arquitetura. Confirma aí para a gente, Ariel, mas acredito que sim, né? Mas confirma aí para a gente no chat se é isso mesmo. Beleza. Enquanto isso, vamos ver mais uma. Bastante pergunta, Gisele. O pessoal está bastante animado. Vamos lá. Pergunta do Júnior 74 ABX. Gisele, a partir de que ponto a pessoa consegue saber se está pronta para tentar vagas na área? Vale ter apps publicados antes de tentar as vagas? Então, depende também da vaga, né? Que cada uma tem um requisito, né? Tem algumas vagas que exigem mais experiência, outras não. Eu acho que a pessoa pode tentar sim, porque tem lugar que contrata assim, ter app, outros exigem. Depende muito do requisito da vaga. Bacana. A gente tem que tentar sempre, né? É o que a gente sempre fala, tentar, se a gente não tentar, como a gente vai saber, né? Uhum. Então, se tiver uma vaga aí que você quer se aplicar, tenta.
E aí conta pra gente depois se deu certo. Se foi tudo bem. Muito obrigada pela pergunta também. Temos uma pergunta, a Ione perguntou: é difícil ter vaga para Dev Flutter, por exemplo, começar como júnior? Então, acho que ela quer saber um pouquinho aí como é que está o mercado para Flutter. Então, agora está começando a aparecer mais vagas, mas é um pouco difícil mesmo, né? Porque dessa exigência de você ter que ter alguma experiência com o nativo, né? As empresas às vezes pedem mais experiência. Bacana. E mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Ah, não, essa aqui a gente já falou. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma pergunta. A galera tá falando parabéns para você, Gisele. Vários parabéns aqui no chat. O pessoal tá muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer, Gisele, pela sua presença. Então, foi muito bom ter você aqui, você compartilhar com a gente o seu conhecimento. Obrigada. Espero aí ter você mais vezes com a gente aqui nos eventos do WTM Sudeste. Espero que você tenha gostado de participar também. Gostei bastante. Obrigada. Que bom, então. Eu queria agradecer também a todos que estão aqui assistindo a live, então, muito obrigada pela presença. Também a Deione, que está aqui com a gente fazendo a tradução, né, a parte das libras, pela Connector 360. Então, muito obrigada pela presença. E acho que é isso. Ó, o pessoal mandando várias palminhas, vamos compartilhar as palminhas aqui, os parabéns, todo mundo bastante animado. Então, acho que por hoje é isso. Karine, muito obrigada. Oi. Eu lembrei de uma coisa, a pergunta lá do teste. Tem alguns tutoriais bem interessantes na Fluterano sobre teste. Aí lá é bem legal, ele explica bem como que aplica o teste no Flutter, tá? Bacana. Então aí quem já perguntou de testes já fica ligado e aproveita essa dica da Gisele. Certo? Então, muito obrigada. Boa noite, pessoal, e até o próximo encontro. Sigam a gente lá no IWD Sudeste e também a Gisele. Tchau, tchau, pessoal!